767, adquiriu-se um dos Boeings via leasing, portanto, o peso da dívida em Moçambique era sustentável, mas comete-se o primeiro erro. Agora aqui começamos a falar de como é que se começou a escangalhar a indústria da aviação em Moçambique. Comete-se o primeiro erro nessa altura, a adquirir o segundo Boeing 767 por via de compra direta. Moçambique decide comprar diretamente. Com a venda do DC-10, que na verdade o que foi feito é uma operação tecnicamente chama-se de leaseback, fez o leaseback do DC-10 e vendeu-se uma das aeronaves por um prêmio de seguro do tempo colonial. A Moçambique conseguiu 27 milhões de dólares nessa altura, e dos 27 milhões de dólares, só o avião que se adquiriu, o segundo que decidiu comprar, só deu para pagar 25% do avião, do segundo Boeing. Aqui começam problemas. Porque se nós tivéssemos, nessa altura, optado pela via leasing, não começava, aqui está o segundo Boeing 767, começa o problema quando Moçambique decide pagar e comprar o Boeing desta envergadura. O primeiro Boeing foi leasing, o peso da dívida era menor, o esforço do serviço da dívida era menor, mas decidimos comprar o segundo Boeing. E só tínhamos 25% do dinheiro e tínhamos que pagar o resto do dinheiro digamos, aos poucos. O que aconteceu? Em 1995, as duas aeronaves Boeing 767, como não conseguíamos nem fazer parte do serviço da dívida, em termos de leasing, nem conseguimos pagar as outras parcelas do segundo avião, fomos obrigados a pegar nos dois aviões e devolvemos os dois aviões nessa altura e ficamos sem as duas aeronaves 767 que nós tínhamos adquirido. Portanto, ficamos sem essas aeronaves. E depois, nessa altura, em 1995, esse é um marco. Mas um dos marcos extremamente interessantes e importantes que ocorreu também foi que, a partir de 1986, por aí, nós começamos a ter um problema. 1986 foi na altura que o presidente Guebuza se torna ministro dos transportes. Nós começamos a ter um pequeno problema com a ZLR. Já tínhamos cometido os erros com a aquisição das duas aeronaves 767, os Boeings. Com o presidente Guebuza como ministro dos transportes, começamos com alguns problemas. Começamos com a interferência do poder político dentro da gestão da LAE. Só para vocês terem uma ideia, nessa altura se nomeia um secretário de Estado, penso que era o Eugênio Xixava, um secretário de Estado para a aviação civil. Uma pessoa que nada percebia da aviação civil, e começa essa fase, digamos assim, em que o Partido Frelimo usa as LAM como se as LAM fossem uma espécie de um banco privado do Partido Frelimo. É nessa altura onde começa a fazer muitas viagens para o exterior e todas as despesas tinham que ser pagas justamente pelas próprias LAM. Portanto, a LAM tinha que pagar as passagens, tinha que pagar a acomodação, até roupa. Eu estive a falar com vários comandantes, não estou a falar isto ao acaso. Falei com vários comandantes ligados à indústria da aviação, alguns com 30 anos de experiência, 40 anos de experiência. Portanto, começamos a pagar até fatos dos dirigentes do Partido Frelimo quando iam para o exterior, quando iam para os seus passeios, quando iam dar voltas na Europa, que ele tinha que pagar todas as despesas, desde o custo das passagens, desde o custo da acomodação, da roupa e todas outro tipo de despesas a LAM que pagava. Então aí nós começamos, de fato, a ter problemas muito sérios com a intromissão do partido na gestão da LAM. E começa a derrocada da LAM. E os grandes pilotos que a LAM tinha começam a preferir
os grandes pilotos que a LAM tinha começam a preferir ir para outro tipo de companhias internacionais, como a Emirates, como a Qatar, como várias outras companhias, e a LAM começa a entrar numa fase de verdadeira decadência técnica. Não é? Só para vocês terem uma ideia, naquela altura, quando um dirigente da Frelimo tinha que viajar, chegava diretamente e falava com o diretor-geral da LAM. Não, naquela altura ainda era uma direção-geral, não é exatamente como agora. Falava diretamente com o diretor-geral da LAM e ele tinha que comprar os bilhetes para ele, para o filho, para a sogra, para a mulher, e tudo isto eram custos que a LAM deveria, digamos, suportar. Então, e também, caros amigos, isto aqui é extremamente importante. Começa nessa fase, também converte-se na década de 90. A LAM, que antes era uma direção-geral, a LAM se converte numa sociedade anônima. Então, quando a LAM se converte numa sociedade anônima, então começa aí a termos os chamados conselhos de administração. Começamos a ter os conselhos de administração. Os conselhos de administração, e começa a vir gente para as LAM que não percebia nada da indústria da aviação. Pessoas que eram bons partidários, que eram bons a fazer viva no Comitê Central, eram levados como PCAs das LAM. Para fazer o quê? Fazer a mesma coisa que tinha iniciado na década de 80 com o presidente Guebuza, quando era ministro dos Transportes, que era usar a LAM como uma espécie, aquilo que em inglês chama-se de cash cow. Cash cow quer dizer, é uma vaca leiteira, não é? Então aí começa a degradação completa, o endividamento,